Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex, esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz e estamos aqui em mais um vídeo para dar continuidade ao nosso propósito devocional do ponto a ponto em cima da oração do Pai Nosso. Então, você que está acompanhando comigo, desde já eu agradeço o apoio de cada um, agradeço também a vida de cada um dos inscritos desse canal que tem ajudado essa obra a crescer mais e mais. Você que ainda não é inscrito, também eu agradeço aí cada um que tem visualizar os conteúdos desse canal aqui. Mas desde já eu peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Também você que quer me ajudar nessa jornada de fé para divulgar mais e mais a palavra de Deus e fazer com que ela alcance mais almas, compartilhe esse vídeo com mais alguém que você quer que seja abençoado pela palavra do Senhor. Você que ama a palavra de Deus, você que gosta de meditar na Bíblia, e ainda não é inscrito, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai curtir os conteúdos aqui desse canal. E a gente vai dar continuidade aqui ao propósito do nosso devocional, ponto a ponto, aqui em cima da passagem do Pai Nosso. Lembrando que se você perdeu algum vídeo desse propósito, eu vou deixar os vídeos que vieram antes desse aqui na descrição do vídeo. E nas telas finais também vai aparecer como uma playlist do Pai Nosso. Mas sem mais delongas, vamos partir para a palavra do Senhor. Hoje a gente vai ler Mateus capítulo 6 e o versículo 12. Você que puder acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus, faça isso em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, olha só o que diz a palavra de Deus. Ela fala assim, Mateus 6, 12 diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então olha só a palavra de Deus. Aqui Jesus ele está ensinando uma oração, um modelo de oração diária. E essa parte aqui é muito interessante, porque ele está falando para os seus discípulos. Então isso serve para aqueles que são discípulos de Jesus, que já decidiram seguir Jesus. E aqui tem não só um mandamento, mas a gente pode colocar como uma regra do perdão para aqueles que já foram alcançados pela graça. Aqui Jesus ele está ensinando a gente a clamar a Deus, a orar e em oração pedir para Deus que Ele venha perdoar as nossas dívidas, assim como a gente perdoa os nossos devedores. Então é uma regra bem simples, o perdão de Deus sobre a vida daqueles que já foram alcançados pela graça. Ele vai ser algo que vai sempre ser necessário, mas vai ser recorrente mediante a medida de perdão que a gente também decide dar para o próximo, né? E isso aqui é muito interessante porque ele vai falar não de pecados, mas de dívidas. Por quê? Porque ele está falando para os discípulos fazem parte do povo de Israel, a maioria dos discípulos de Jesus é da Galileia, mas eles têm algo impregnado que é os mandamentos, a lei, e na lei a dívida era algo muito sério e levado muito a sério. As dívidas na lei era ensinado a pagar com a mesma moeda, dar o troco na mesma altura com a qual você foi ferido. E acerca de dívidas, tanto que a lei vai declarar, né, olho por olho, dente por dente, mas Jesus vem estabelecer a graça e dentro do padrão da graça, ele vai até declarar que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos maldizem. E dentro desse contexto também ele vai nos ensinar a perdoar as dívidas, a pedir o perdão de Deus, né, para que o perdão venha a ser derramado sobre as nossas vidas. Mas o perdão de Deus sobre a vida daqueles que já foram alcançados pela graça, ele vai ser derramado na mesma proporção que a gente decide perdoar. Então isso é muito interessante. O quanto você precisa, você tem que entender isso e meditar nisso. O quanto você precisa do perdão de Deus, o quanto você precisa na sua jornada de fé. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós erramos. Infelizmente nós erramos contra Deus e muitas das vezes contra a palavra de Deus dia após dia. Tanto que a palavra de Deus declara que o motivo de não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né, praticamente sobre as nossas vidas. Então a gente tem que entender que nós precisamos do perdão de Deus todos os dias para que a gente possa
prosseguir, para que a gente possa conseguir permanecer de pé. Porque se o perdão de Deus representa a graça de Deus, então se tirar a graça da gente, não resta nada. Só que a medida da graça referente a perdão é derramada sobre as nossas vidas conforme a mesma medida que a gente vai derramando essa questão do perdão na vida de quem está ao nosso redor. E a questão difícil é porque se a palavra de Deus chega ao ponto de dizer que a gente perdoa, né, aqueles que também, né, têm dívidas com a gente, é um ponto interessante, porque é fácil você perdoar uma pessoa que você ama. Na verdade, fácil não é, porque às vezes é difícil até você perdoar uma pessoa que você ama, mas numa proporção assim, né? Quanto mais ter que perdoar pessoas que muitas das vezes você tem ali uma inimizade. Então a gente tem que entender isso, o quanto a gente precisa da graça de Deus, do perdão de Deus, e o quanto que a gente necessita disso, e entender que essa medida é derramada sobre as nossas vidas, conforme a gente também vai derramando isso sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. O perdão é um exercício de fé, é algo extraordinário. O perdão gera em nossas vidas a cura interior, o perdão nos ajuda a amadurecer na fé. Você pode ter certeza absoluta que as pessoas mais maduras na fé são as pessoas que aprendem a perdoar. Quando a pessoa ela não tem esse hábito, não tem essa força que é derramada mediante a graça, porque assim, o quanto mais você entender que você necessita do perdão de Deus e quanto mais você valoriza o perdão que Deus derramou sobre a sua vida, você vai ter essa capacidade de poder realmente ser uma cópia de Jesus e poder ir ali fazendo assim como ele faria se ele estivesse no nosso lugar. Com certeza, ele deu vários exemplos que, mesmo ele sendo ofendido, ele perdoava, ele não guardava aquela mágoa, aquele ressentimento no coração. E isso é fundamental para que a gente possa crescer e se desenvolver na fé cristã. Então a gente tem que entender a medida da graça que é derramada sobre as nossas vidas, ela é proporcional à medida de graça que a gente vai derramando sobre a vida dos outros. Então é isso que Jesus está ensinando nesse versículo. Ele fala que a gente tem que pôr isso em oração. E por que a gente tem que pôr isso em oração? A gente entende isso quando Jesus fala acerca do perdão para os discípulos. E eu gosto muito do que os discípulos falam. Eles falam assim: Senhor, nos ajuda na nossa pouca fé, referente ao perdão. Eles mesmos entendiam que eles precisavam de mais fé para aprender a perdoar. E é interessante porque são homens que chegam a declarar para Jesus, quando Jesus é rejeitado pelos samaritanos, que se Jesus quisesse, eles oravam para descer fogo do céu para consumir os samaritanos, mas ao mesmo tempo que eles têm fé para orar para descer fogo, eles não têm fé suficiente para perdoar, e isso é uma realidade nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente tem fé para ir para um culto e declarar jura de amor e pedir para que Deus derrame fogo do céu, e quando aquele culto acaba, muitas das vezes a gente não tem aquela mesma fé para a gente ter a capacidade de perdoar coisas às vezes até irrelevantes na nossa vida em relação aos nossos irmãos, muitas das vezes em Cristo Jesus, ou até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. Então é algo muito importante para a gente crescer, amadurecer na fé, é o contexto do perdão. Então a gente tem que entender isso. A graça de Deus, ela sempre vai ser proporcional à graça que transborda da nossa vida para aqueles que estão ao nosso redor. Então guarde isso no seu coração, é algo extremamente importante. É um tema muito importante para a gente meditar e que com certeza valeria aí fácil 1 hora de pregação, mas tentei encurtar o máximo que eu pude aqui, porque é algo que realmente a gente precisa meditar bastante. Mas, irmão, faça esse exercício de fé, mais do que meditar, essa é uma das palavras que a gente tem que pôr em prática. Então, eu te desafio aí na sua fé cristã, ponha isso em prática, perdoe. Reveja os seus conceitos, faça uma autoanálise, veja aquilo que tem te machucado, pessoas que têm te ferido, e coloca em prática o perdão de Deus. Então muitas das vezes a nossa fé cristã faz que, ao invés da gente perdoar, a gente acha que muitas das vezes o silêncio resolve tudo, mas não, às vezes a gente tem que realmente
fazer aquela, né, lavar a roupa suja, né, esse termo que as pessoas usam, pôr as coisas a limpo. Então, vamos exercer essa fé cristã que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. É o que Jesus está ensinando nessa palavra e com certeza a gente pode extrair muitas outras lições disso, mas por enquanto é só. Que Deus possa abençoar a sua vida e te dar graça para você poder viver essa verdade bíblica. Amém? Que Deus venha te abençoar. Até a próxima. Fica na paz e amém.